A paz do Senhor a todos. Quero trazer uma palavra para todos vocês neste dia, que se encontra aqui em Gênesis 22, onde diz: Deus prova Abraão. Peço a você que está me ouvindo, compartilhe este vídeo, se inscreva, me siga, para que sempre você possa estar recebendo as minhas mensagens, Então, dê o seu gostei, seu joinha. Aqui então diz: depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse a Deus, a seus servos: esperai aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até ali. Havendo adorado a Deus, então voltaremos para junto de vós. Então, assim, ele tinha certeza que ele ia estar de volta, Tomou Abraão a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levantou as mãos, o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cutelo? Onde está o cordeiro? O cutelo está aqui, a lenha está aqui, o fogo, e cadê o cordeiro para o sacrifício, Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispõe a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, e entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Depois Abraão, por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí-lhe-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoar, e certamente multiplicarei a tua descendência sobre as estrelas dos céus, e como a areia da praia, sobre a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Um pouquinho extensa a nossa leitura, mas eu quero falar aqui de algo bastante importante. Em breves minutos,
Eu quero aqui dizer para vocês que Abraão, Deus falou Abraão. Por que Abraão, seu único filho? Abraão não tinha mais um filho. Ele tinha o Ismael. Só que o Ismael, ele era também um filho com promessas. Mas ele era um filho antes do nome de Abraão ser acrescentado Abraão. Então, quando Abraão teve Ismael ali com Agar, ele ainda estava no período da desobediência. Ele estava obedecendo, mas ali não era um propósito de Deus que ele tivesse esse filho com Agar. Claro que ele também foi abençoado, um moço forte, sadio, e Deus também abençoou ele. Mas Deus disse que ele teria um filho com Sara. Então este filho foi com Agar, um filho também abençoado, mas não era o Isaac. E o Isaac, ele era o filho da promessa. Deus havia prometido Isaac porque Deus falou que ia dar um filho para ele, das entranhas, né, dele com a mulher, com a Sara, que era estéril. E então, quando Deus falou ali, seu único filho, Deus quis dizer porque ele já tinha tido esse filho e o nome dele havia sido acrescentado, então a bênção seria acrescentada. E ali, então, quando ele saiu de madrugada, aonde ele foi de madrugada, ele não falou nada para sua esposa. Por quê? Porque se ele tivesse falado que Deus tinha falado com ele para sacrificar Isaac, jamais a Sara teria deixado. Ninguém deixaria. E ela teria impedido a bênção maior, que até os dias de hoje nós somos abençoados pela obediência, por aquilo que Abraão fez. Deus queria o filho de Abraão? Não, Deus quer todos nós, mas não em sacrifício. Deus nos criou para adorar, para glorificar o nome dele, para exaltar a ele, para reconhecer que ele é pai, mas não para a morte. Deus nos criou para a vida. Então ali, ele somente testou o coração desse pai, porque Deus queria ter certeza de que Abraão realmente temia e amava ainda a ele, porque Abraão deixou muito a desejar. Quando o filho dele nasceu, ele dedicou muito tempo a esse filho, porque este filho foi a alegria de Abraão. Foi o prazer da vida dele, foi aquele filho, porque ele não pensava mais que ele pudesse atingir a esse objetivo tão grande, tão profundo, de tanto amor, dele poder tocar nesse amor que é o filho do seu coração. Então ali foi a promessa de Deus. Então, quando nós temos uma promessa de Deus, como Abraão teve a promessa de ter o seu filho, seu nome ser grande, dele ser pai de nações, mesmo ainda quando ele não tinha filhos, quando nós temos uma promessa, nós não podemos valorizar mais a promessa do que Deus. Nós temos que primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, buscando a presença dele, buscando estar na direção correta. Mesmo com nossas falhas, nossas limitações, nós temos que estar na direção certa, porque Deus vai nos abençoar ainda mais. Então, quando o filho nasceu, Abraão deu mais atenção ao filho do que a Deus. E Deus precisava falar com Abraão. Deus precisava que ele ficasse novamente inteiro com Deus. E ele só tinha deixado um pouquinho para curtir aquele filho. Mas ele demonstrou seu amor a Deus. Ele demonstrou que ainda amava Deus, que ainda Deus estava acima de tudo, não estava sobre o seu coração. Então, muitas das vezes, nós deixamos o nosso coração ocupado com outras coisas e deixamos a desejar a presença de Deus. Então, nós temos que nos voltar ao Senhor, nos voltar à presença dEle, nos voltar na graça dEle, para que Ele possa, então, acertar os pontinhos que está faltando para nossa alegria, nossa promessa ser completa, porque através da nossa promessa, da minha, da sua, nossos filhos, a nossa geração vão ser abençoados. É através do nosso legado de fé, de confiança, de prazer de andar na presença do Senhor, que nós vamos deixar essa conquista para aqueles que nos conheceram, para aqueles que souberam que um dia existiu um homem e uma mulher de Deus sobre a terra, aonde ela se esforçou, ele se esforçou
em andar nos seus desígnios de Deus, em obediência, em alegria, mesmo tendo muitas das vezes o coração triste, o coração angustiado, mas estava ali crendo que aquilo tudo ia passar. Então, quando Abraão foi, o coração dele estava angustiado, porque ele não queria se desfazer do seu filho, ele estava sofrendo, mas ele confiou em Deus. Ele disse para os moços, eu e o rapaz vamos ali adorar a Deus e voltaremos. Então ele sabia que Deus ia fazer um milagre. Ele sabia que Deus ia dar algo surpreendente, onde até ele ia pensar, meu Deus do céu, como esse Deus é lindo, é maravilhoso. Então quando ele foi, ele deixou os moços ali, porque com certeza os moços não saberiam viver o milagre. Tem muita gente que na nossa vida, na sua vida, na minha vida, não pode te acompanhar. Ela não pode te seguir, ela não pode estar com você. Por quê? Porque ela não vai deixar você tomar posse da tua bênção. Ela vai tirar o teu foco. Às vezes querendo ajudar você, dizendo isso não vai ser possível, é muito difícil para você conquistar isto. Mas amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, tá aqui alguém que te diz, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só creia naquilo que Deus falou. Não ame mais a promessa do que Deus. Não ame mais a promessa do que Deus. Mas ame a Deus e siga a promessa. Busque por ela. Busque a Deus para que Ele possa cumprir, para que Ele possa prover na tua vida para que a promessa se cumpra. Outra coisa, vai surgir muitos impedimentos. Sara ia impedir Abraão dele ir até o monte sacrificar, adorar ao Senhor. Mas ele não contou. Então tem muita coisa que você não deve contar para ninguém. Tem coisa que é você e Deus, tem coisa que é você e o Senhor, tem coisa que é você e o Espírito Santo. Então tem coisas que você deve guardar para si e só falar depois que realizou, ou talvez nem precise falar. As pessoas verão aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus fez na tua vida. Então aprenda a se calar no momento que é para se calar e aprenda a falar no momento que é para falar. Então tem muita coisa que nem Abraão não contou nem para a esposa amada, nem para Sara, mãe daquele filho tão desejado, tão esperado, tão sonhado, porque ela iria atrapalhar a promessa, onde até hoje nós somos abençoados, porque aqui nós vemos aqui na parte, no versículo 17, que diz assim, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, aqui Deus, ele falou que os nossos, aqueles que nós gerar na nossa geração, eles vão possuir a chave, né, da cidade dos inimigos. Então, no caso, eles vão ser pessoas bem-sucedidas, eles vão vencer as batalhas. Então, eles vão vencer, eles vão frutificar e multiplicar, né? Porque daí Abraão foi obediente. Aqui no Gênesis 24, verso 60, fala praticamente a mesma coisa, ó. Abençoaram a Rebeca e disseram, és nossa irmã, se tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então o inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a minha vida. O inimigo, ele não tem força de te derrubar, de tirar os teus sonhos, teus projetos, não. Porque ele está sobre o domínio da promessa de Deus na tua vida. Então ele só vai até onde Deus disser pode. Ele só chega até onde Deus disse até aqui, ele não pode avançar, porque você possui a promessa. Eu e você possuímos a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos faz vencedores, é a palavra de Deus que nos torna capacitados e qualificados a vencer e a conquistar nosso milagre. Então, se nesse dia você está ouvindo esta mensagem, você reflita sobre o que Deus tem falado contigo, sobre aquilo que você ouve da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque através do que Deus fala para você, é o que você tem que dar crédito, é o que você deve buscar e crer. Porque Deus nunca vai dizer que você é um lixo, que você não vale nada. Deus sempre vai dizer que você é mais do que vencedor, que tudo tem jeito,
que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Deus tem perdão, Deus tem maravilhas para fazer na nossa vida. Então, se você está ouvindo nesse momento, seja qual for o momento que você estiver me ouvindo, eu sei que vai ser o momento de Deus, o momento que o Espírito Santo decidiu falar com você. Então, pega esta palavra, assista a ela, deixa Deus falar ao seu coração e crê na promessa. A promessa está de pé, você que deixou de acreditar devido à dificuldade, aos problemas, às limitações. Não, creia, busque em Deus sabedoria. Tiago diz ali na palavra do Senhor, se falta sabedoria, busque a Deus, peça a Deus. Então Deus vai te dar sabedoria e você vai ter limitações, você vai vencer, vai ter detalhes da tua vida que você vai passar por cima, que você vai chegar no lugar da bênção, querendo Deus, assim vai ser, porque Deus é o teu Senhor, é o nosso Senhor, é aquele que nos liberta, é aquele que nos dá força, aquele que nos dá graça, é aquele que nos impulsiona a vencer, e somente Ele tem a última palavra. E com certeza o Senhor não deu ainda a última palavra na tua vida, a não ser a palavra de vencedor, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, refletimos nessa palavra. Falou grandemente ao meu coração e eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.